Hoje, nossa aula 4 do curso Radiestesia, a arte da radiestesia e radiônica aplicada, nós vamos aprender na prática mesmo como utilizar esse nosso grande amiguinho aqui, o pêndulo. Mas antes da gente ir para a prática, existem alguns conceitos básicos que vocês precisam saber que um radiestesista tem que ter, tem que fazer, tem que saber para realmente ter a confiança de que a medição radiestésica está exata, tá? Primeiro ponto, radiestesia é conhecimento. Não é simplesmente a gente pegar um instrumento, pegar um pêndulo e sair lá perguntando, é isso, é aquilo? Isso não é radiestesia. Isso é arte da adivinhação e intuição. E não vai, digamos assim, 90% dos casos vai dar errado. Por quê? Porque quem é o instrumento que mede a energia? Somos nós. Então, se nós não estivermos muito afiados, equilibrados e sintonizados nesse conhecimento do campo energético, você acha que você está fazendo uma medição, porque o pêndulo ele vai vibrar de qualquer maneira, porque tudo é energia. O pêndulo, ele capta a energia. Então, se eu colocar qualquer pessoa leiga que nem sabe o que é radiestesia, se pegar um pêndulo nas mãos e colocar sobre qualquer coisa e ficar parado, ó, eu não estou movimentando, eu estou quietinha, ele já começa a medir. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está medindo aqui, no caso, a energia que emana desse cristal, dessa pedra. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento. Então, o primeiro ponto, o radiestesista, ele precisa realmente entender a respeito de energia. Então, pode até parecer chato saber sobre todos os conceitos. Se vocês forem rever as aulas passadas, o que eu quero saber da energia eletromagnética, iônica? Por que eu preciso saber do campo da energia telúrica? Para que eu preciso de tudo isso? Que chato. Veja, é isso que nós medimos. Se nós não temos esse conhecimento, nós não somos radiestesistas. E quando eu digo não somos radiestesistas, eu não estou dizendo a nível profissional. Você pode estar fazendo uma medição só para você, mas quem mede é o radiestesista, é aquele que está utilizando a energia. Então, se você não tiver o conhecimento, você não vai estar fazendo uma medição exata, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cada coisa de uma vez. A radiestesia tem várias vertentes. Nós temos a radiestesia presencial, onde nós medimos ali a energia que está aqui, utilizando esse pêndulo. Nós temos também a radiestesia telepática, onde nós somos o pêndulo em medição de um campo energético. Então, isso é só um exemplo das várias vertentes da radiestesia. A radiônica, então, a utilização dos gráficos para realmente dar qual é o norte que nós vamos seguir daquele problema identificado, é mais amplo ainda. Existem milhares de gráficos que podemos utilizar. E existem várias formas dessa... Isso que está aqui para vocês, que vocês estão vendo aqui de fundo, é uma mesa quântica radiônica. Existem vários tipos, e cada um desses gráficos, desses símbolos, nós podemos fazer trabalhos diferenciados, tá? Então, é importante que vocês não ampliem demais de uma vez. Sempre que a gente começa um estudo, a gente quer saber tudo, saber logo e saber o máximo possível para poder ser o top. E, na verdade, se você fizer isso, a sua mente vai ficar na superfície, no raso, e não vai conseguir nada. Então, o conselho que eu dou para vocês, a orientação, é que fiquem primeiro fixados no básico, que é realmente o conceito básico que eu dei a respeito de energia, de campo energético, como se equilibrar para realmente ser esse instrumento de medição adequada, e agora a base que eu vou passar para vocês, que é como utilizar esse nosso instrumento aqui, tá? Não queiram ampliar muito, conforme vocês adquirirem uma parte, sei essa parte, vou colocando em prática. Se vocês não colocarem em prática, vocês não têm know-how para depois ir adiante e aprender o que é o aperfeiçoamento, tá? Esse é um ponto bem importante, então não tenham pressa. Segundo, o corpo de vocês é esse instrumento de medição.
Portanto, é muito, muito, muito fundamental relaxamento. Ai, Débora, que chato. Você vai me falar de novo que eu tenho que fazer aquele pranayama da caixa. 4, 4, 4, 4. Vou. Por que eu vou falar que é ele? Porque ele é o mais simples, básico e eficiente para que rapidamente você faça um esvaziamento mental e um equilíbrio do tônus cardíaco. Quando você oxigena o cérebro, automaticamente, isso facilita o nosso fluxo energético. Já disse em aulas anteriores que você está super nervoso, agitado, e de repente você fala, vai aqui esse pêndulo, deixa eu ver, será que vai dar certo? Vou medir? Esquece. Então, a medição está errada, tá? Pode até acontecer uma coincidência. De repente, a medição bater com a medição de um radiestesista, mas isso não quer dizer que sua medição está certa. Por quê? Você está muito fora do foco. Você está muito em desequilíbrio. Não dá para você ser esse instrumento de medição, tá? É como você pegar uma... vamos pensar naqueles rádios antigos que tinha um seletor e que você tinha que sintonizar uma estação. Fica chiando e você não ouve de uma forma clara, tá? Então, é importante, vou fazer uma medição, tenho que me equilibrar. Meu corpo tem que estar pacífico, tranquilo. Portanto, já falamos até que cuidar desse instrumento é importante. Se você ingeriu álcool, se você está desidratado, aquelas coisas que já falamos, tá? Então, assim, é importante esse conteúdo para que a medição seja ok. Outro ponto, perguntar, agora a gente já está entrando na prática, tá? Perguntar somente o que está relacionado com a radiestesia. O que eu quero dizer com isso? Se você perguntar assim, será que eu vou namorar com o João? Se você perguntar, será que o meu cliente vai me pagar? Se você perguntar, será que eu vou conseguir mudar de cidade? Isso são coisas muito amplas. Consigo uma resposta ok? Consigo. Posso medir isso com a radiestesia? Sim, tá? Mas a radiestesia, de uma forma pura, ela vai medir energia. Dentro dessas nuances, existem muitas vertentes. Então, por exemplo, quando a gente pergunta se eu vou namorar com X pessoa, na nossa mente, a gente está achando que se eu vou namorar é sinal que já deu tudo certo. Então, será que eu vou ter essa pessoa para mim? Estou usando só um exemplo aí para a gente ter o entendimento, tá? Será que eu vou ter essa pessoa para mim? Só que eu posso sim namorar, e isso não quer dizer que esse relacionamento vai ser ok. Um radiestesista, ele iria medir várias outras nuances energéticas. Tipo, compatibilidade de João com Maria. Depois, a relação é kármica ou a relação é de alma gêmea? Quanto tempo isso ficará, perdurará? Maria realmente está interessada ou está em negação? Percebe como é amplo esse leque? Então, o radiestesista, isso, olha, aprendam esse conceito, é um ser humano que tem paciência. Porque se ele não tiver paciência, ele não vai ser um radiestesista. Nada, você fala, é aquilo. Não, você ficou no raso. E aí, se acontecem coisas diferentes, você fala, nossa, mas esse pêndulo não funciona, gente, eu vou jogar ele no lixo, que não está medindo direito. Não é isso. Você fez uma medição na superfície. Da mesma forma, as questões de saúde. Olha só que interessante. A pessoa pega, vai para um radiestesista e fala assim, nossa, eu estou com uma indigestão constantemente, já faz umas 3 semanas, tudo que eu como, eu fico com a boca amarga. Aí o radiestesista, que não está bem gabaritado para uma medição, ele coloca um papelzinho lá. A pessoa tem problema no fígado, e aí ele vai medir. Aqui eu estou fazendo forçosamente, tá? O pêndulo faz sim. A pessoa fala, ai, nossa, meu Deus, será que é cirrose? Percebe? Problema no fígado, nós podemos ter a todo instante, a todo momento. Se a gente comer qualquer coisinha e o fígado não está trabalhando muito bem, isso para o nosso organismo é um problema. Mas isso não quer dizer que o seu fígado está doente. A pergunta do radiestesista nesse caso é: o problema que João está apresentando
É de corpo físico? Aí vem a resposta. Se for de corpo físico, aí a gente vai entender tal e tal e tal. E se deu não, aí vamos ver. É energético? É espiritual? Percebam, existem várias outras nuances para serem feitas. Então, assim como no conceito da inteligência artificial, muito mais importante do que a resposta que a máquina vai nos dar é a pergunta, o radiestesista o conceito é igual. Se você não souber fazer a pergunta, esse instrumento aqui não vale de nada nas suas mãos. Percebam? Então, é muito importante a gente ter um entendimento de como perguntar. E esse entendimento vem do quê? Disso tudo que a gente está acessando vagarosamente, esmiuçando a questão do entendimento das energias, das várias escalas energéticas, tá? Outro ponto, formular as questões corretamente. O que quer dizer formular corretamente? Além de você fazer a pergunta adequada, é formular corretamente. Então, por exemplo, uma pessoa chega para você ou você mesma, está lá com problema de insônia, tá? Então, se você tiver com problema de insônia, e aí fala assim, bom, é um problema de insônia, eu não estou dormindo bem, será que se eu usar a cromoterapia vai ser ok? Tá, você identificou, saiu que sim. Aí, qual cor eu devo usar? Azul? Você escreve azul e vai lá perguntar. Deu, então usa azul. Você não formulou corretamente. Porque existe o verde, existe o vermelho, existe o lilás, existe o roxo. O que o radiestesista tem que fazer? Pegar vários papeizinhos com o nome das cores e ir fazendo a seleção, porque muitas vezes aquela pessoa, para dormir, ela precisa colocar na luz lá do abajur, ou de uma lâmpada especial, ou um tratamento mesmo terapêutico de cromoterapia, a cor azul, a cor lilás, a cor amarela. Por quê? Porque vai tratar vários aspectos. E se você só falar o azul, pronto, é isso, você não fez o tratamento adequado. A pessoa vai usar o azul e vai continuar com o sono. Percebam como não é simplista a análise da radiestesia, é importante a gente fazer toda essa escala para descartar as possibilidades, os nãos, tá? Em especial quando a gente estiver falando de questões de corpo físico, isso é muito sério. Existe até um gráfico que eu vou apresentar para vocês, é um gráfico específico de questões de saúde. Ele mede as ondas vibracionais. E ele mede, ele tem uma risca aqui, daqui para lá, um tantinho assim, são coisas positivas, energias altas, então é saúde. E um tanto desse tamanho, grandão, são energias muito baixas, frequências de doença. E dentro disso, existe tuberculose, câncer, várias doenças. Se um radiestesista inexperiente pegar aquele gráfico e sair e dizer, meu Deus, vai achar que já está com... Percebem? Tem que ser feita uma coisa muito criteriosa, tá? Isso é importante. Parece óbvio, mas não é óbvio. Quando as pessoas elas pegam um pêndulo na mão, elas acham que, uhul, agora eu vou, né, descobrir o Brasil. E aí é muito delicado, porque a gente pode ser levado ao erro, tá? Seguindo, outro ponto importante. Eu trouxe aqui para vocês, eu deixei aqui para vocês, isso vai interessar muito, 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 em especial quem é mamãe, ou quem tem contato com os pequeninos, crianças, tá, na família. Muito importante a questão de... Entra um pouco da Feng Shui, que é a questão do como estruturar cama, berço, parte eletrônica, a gente já falou, para as crianças. Mas por que eu trouxe isso? Para vocês entenderem como a energia está no nosso entorno de uma forma muito forte. E isso não é só uma questão holística, tá? De falar assim, e é energia barra espiritual. Não, energia mesmo material, física, palpável, científica. Tanto que eu trouxe um texto aqui que foi de uma palestra apresentada no hospital em 2005, aqui em São Paulo. E foi falado muito, uma orientação muito séria, muito legal para as mamães, até da posição do berço da criança, que dependendo de como está posicionado,
com o norte, com o sul, essa posição, que é meio que a posição da pirâmide, tá? Isso interfere no nível de choro e de sono adequado desse bebê. Por quê? Porque os bebês, as crianças são muito sensíveis, elas captam esse campo energético positivo e negativo. Então, muitas vezes, só você alinhar e mudar a posição faz com que essa criança repouse. Muitas vezes você olha no berço, os pequenininhos se colocam para um lado, como se fugisse daquele campo ali do berço. E não tem nada ali. O colchãozinho está tudo normal, está tudo direitinho, mas o que, que é? Ele foge daquele local onde tem um campo energético que ele sente que repudia, que é negativo, tá? Então, isso eu trouxe, vocês vão ler depois para complementar aí a questão do entendimento de vocês sobre a radiestesia. Agora vamos para a prática. Aqui, vamos deixar ele bonitinho aqui, depois vocês vão ler. Sabe que até teve uma hora que você falou assim, parece óbvio isso de fazer as perguntas de forma certa, mas você sabe que para mim, na verdade, não pareceu óbvio, não, pelo contrário. Parece ser difícil, a margem para você errar é grande, parece. Qual dica você dá para, nossa, eu tô fazendo uma pergunta de forma adequada mesmo? Objetivar. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo prático agora, tá? Para o entendimento de vocês. Eu vou pedir para... Vamos começar com você, Guilherme. Ó, primeiro ponto, tá? Antes da gente iniciar. Pêndulo aqui, depois eu vou ensinar para vocês, a gente só vai pegar a pergunta, mas eu vou ensinar para vocês as formas corretas realmente de segurar o pêndulo, tá? Vamos deixar ele bonitinho aqui. O radiestesista, ele necessita do pêndulo, tá? E ele necessita, aqui nessa caixinha, eu tenho uns papeizinhos, tá? Papel de preferência, papel em branco. Preferência não, é sempre em branco. De preferência, sem pauta. E se você pegar, eu peguei uma folha de caderno, e a folha de caderno, ela é toda desenhada, se contiver nesse papelzinho, onde você vai escrever a pergunta, se contiver o desenho, a edição dá errada, tá? Por quê? Porque os desenhos, as figuras, eles são arquétipos, e o pêndulo vai medir energia. Então, você vai atrapalhar o campo energético. Então, de preferência, uma folha sulfite, totalmente branca. Se você não tiver, serve uma folha pautada, mas que tenha somente a pauta. Para você escrever um lápis. Por quê? Porque o grafite conduz energia. Isso tudo facilita o processo. Ah, mas e se eu não tiver? Pode ser caneta? Pode, mas não é o ideal. Ah, eu estou no lugar e tive que fazer de última hora, só tem caneta. Tudo bem, não tem problema, utilize a caneta, tá? Então, basicamente, você vai precisar de um pêndulo e você vai precisar dos papeizinhos em branco para que você possa escrever e ir fazendo, esmiuçando aí as perguntas, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos usar o exemplo. Guilherme, você vai me fazer uma pergunta. Digamos que você veio para mim e você tem aí um tema. E aí você quer. Pode realmente ser real esse seu tema, pode ser totalmente fantasioso, como se você fosse aí alguém que trouxesse uma dúvida. Traga essa dúvida, traga esse tema para que eu possa explicar para vocês como é que a gente vai esmiuçando isso, tá? E aí depois a gente vai fazer mais com 2, 3 pessoas aí que está na aula, justamente para a gente sentir em coisas diferentes como que vocês vão lidar e o que é isso que eu disse lá atrás, de objetivar as perguntas para que realmente o resultado fique positivo, tá? Vamos lá, por favor, Guilherme. Gui, aproveita a oportunidade, hein? Com certeza. Na verdade, eu já vou perguntar. Mudança de casa para mim vai ser benéfico? Tá. Então, vamos lá. Antes de a gente entrar na pergunta, vamos lá que eu vou ensinar vocês o como segurar o pêndulo, tá? Ó, o pêndulo tá aqui. Normalmente, o pêndulo, ele tem uma correntinha, tá? De uns 15 a 20 centímetros, tá? Esse é o padrão da correntinha de um pêndulo, tá? Tem alguns que tem até 10, tranquilo. O que você vai fazer?
Independente do tamanho da sua corrente, de ser 10, de ser 15, de ser 20. Você vai pegar praticamente na metade da corrente, tá? Peguei na metade. Como que eu seguro? Duas formas. A pontinha dos dedos aqui, ó, tá vendo? Segurei aqui, ó. Pontinha dos dedos. E o resto da corrente, ó, tá aqui, solto, né? Com os outros dois dedinhos, vocês vão segurar aqui, tá? Peguei aqui na pontinha, ó, a mão fica assim, abertinha, segurei com a pontinha. E o restante da correntinha eu segurei aqui. Para quê? Para que ele não fique aqui, ó, junto, batendo. Ele vai ficar aqui. Entendeu? Deu para ver? Ó. Eu vou trazer aqui para mim para que vocês vejam. Posso segurar com os 3, né, Dé? Aqui, ó. Sim, tranquilo. Ó, é Tranquilo. só segurar para não bater. Não, tranquilo. Esses dois dedinhos aqui, ó, o indicador e o polegar seguram a corrente principal na metade, praticamente, tá? E o restante, ou os 3 dedos, se você quiser, ou aqui os dois, como eu, você segura o resto da corrente para não bater, tá? Aí, início. Posicionei, aqui é o papelzinho onde eu vou fazer a pergunta. Já eu explico como a gente vai esmiuçar a sua pergunta, só estou explicando a prática. O papelzinho está aqui. Cotovelo apoiado, para quê? O iniciante na radiestesia, ele tem a tendência de movimentar o braço. Se você movimentar o braço, você vai alterar a medição do pêndulo. Então, quanto mais fixo essa sua mão, esse seu braço ficar, mais perfeito você sabe que é a sua medição. Tanto que quando eu estou com as pessoas, eu falo assim, olha, veja que eu não estou mexendo nada aqui. Você fixa, você acostuma depois do tempo que isso não mexe nada. Posso não apoiar o braço, se fazer assim? Posso, se eu já sou um radiestesista experiente. Agora, se eu não sou, eu apoio, porque faça um exemplo aí, levanta o braço aí vocês, segurando o peito. E aí vocês vão fazer um movimento inicial, que esse é mecânico, tá? Você vai pendular, ou seja, jogar ele para frente levemente, e depois você para o braço. Você vai ver que você vai ter uma tendência a mexer o braço. Se você não fixar ele, estabilizar, ele vai alterar a sua medição grandemente. E um pouquinho que altera o movimento, altera toda a medição. Percebe? Porque não se esqueçam, o pêndulo, ele é um movimento, ele é um instrumento de medição de toda a movimentação energética. Ele também capta a tua movimentação aqui desse braço. Então, é importante que você tenha isso muito estável. Então, eu gosto muito de ensinar iniciantes sempre, cotovelo aqui, tá? A outra mão, como que fica? Aqui. A outra mão não pode estar aqui em cima, a outra mão está aqui. Afastada aqui, tá? Pode ser apoiada, pode ser aqui na base da mesa, mas ela está afastada. Ela não pode estar aqui, por exemplo. Ah, coloquei minha mão aqui. Não pode. Ela tem que estar aqui, longe desse papel. Por quê? Porque se você tiver com anel, se você tiver, sei lá, com a sua mão, que você comeu um doce, que você escreveu alguma coisa, a energia que contém essa sua mão também atrapalha. Percebe? Então tá, colocamos aqui. Qualquer mão eu posso segurar, se a pessoa é destra, Pode, direita, se for canhota, qualquer mão. Qualquer mão, é sua mão dominante, tá? Qualquer mão. Segurei, apoiei o meu cotovelo aqui, estou com o pêndulo exatamente sobre o papel. Qual a altura? Veja, a altura, automaticamente, não precisa ser uma altura exata, porque vai ser pelo comprimento do teu braço e o ângulo da sua mão. Então, se você tiver um braço mais longo, o seu pêndulo vai ficar mais alto aqui. Se seu braço for um pouquinho mais curto aqui, esse antebraço, teu pêndulo fica mais próximo. Eu posso posicionar mais ou menos o quê? Aproximadamente 2 dedinhos de distância do papel, tá? Isso já é perfeito para fazer a medição, tá? Aí, o primeiro movimento, como que é feito? Você vai jogar ele para frente. Chama-se pendular. Impulsiona. Impulsionou, você estabiliza, segura. Só segura e fica quieto, tá? Ele vai girar para um lado ou para o outro. A gente já vai explicar como que nós programamos esse pêndulo, tá? Mas, ó, o exercício é vocês fazerem isso para que vocês sintam, meu braço tem que estar quietinho.
Eu não mexo o resto do corpo. Eu fico quieto, o máximo que eu mexo é a boca, se eu estiver falando com a pessoa, e o meu pescoço aqui, mas o resto do corpo ele fica sempre quieto, tá? E se vocês fizerem o mesmo exercício, vou pendular e com o braço aqui. Ó, percebam como que eu faço. Percebam se vocês veem algum movimento desse braço. Não tem, ele está estável, ele está bem quietinho. A mão fica muito parada. Portanto, quando vocês sentirem, eu me sinto melhor e mais confortável com o braço levantado, sem apoiar o cotovelo, mas eu sinto que o meu braço está totalmente quieto, parado, tudo bem, pode fazer, tá? Esse é um ponto básico que vocês aprenderam. Outra forma de segurar. Tem outra maneira de segurar? Como que eu posso segurar? Tem. Você pode juntar os 3 dedinhos aqui, não são só os 2, tá? Assim, ó. Segura junto os 3 dedinhos e os outros 2 seguram a correntinha, tá? E existe uma terceira. Alguns radiestesistas seguram assim, ó. Sabe como a gente faz o japamala? Você coloca o fio do japamala aqui, exatamente assim. Você, ó, vai só segurar a corrente e aqui o pêndulo apoia aqui só no dedo, ó. Tá vendo? Ó, ele apoia e os 3 seguram aqui, o dedão fica solto. Tá? E aí, como que seria, ó? Pêndulo, a mesma coisa, ele funciona do mesmo jeito, não muda absolutamente nada. É o seu sentir, é o você sentir com o pêndulo em mãos, como que você se adapta melhor, tá? Qualquer uma dessas 3 formas está perfeita e correta, sempre lembrando que é praticamente metade da corrente, tá? Que você vai colocar. Não coloca muito comprido aqui, porque se você colocar muito comprido a corrente, minha correntinha é de 20 centímetros, eu vou segurar lá no finzinho dela. Se você fizer isso, automaticamente, você vai ter que ficar com o braço muito erguido, já vai ter um movimento aqui, fica mais difícil, tá? Então, quanto mais próximo você ficar aqui, ó, da medição, fica bem mais preciso, é muito mais fácil de você fazer, tá? Então, isso é uma parte prática para vocês terem um entendimento. Todo mundo captou? Conseguiram fazer o exercício? Deu para, sem dúvida? Bom, agora vocês sabem que é um movimento inicial, sempre o movimento inicial. Sabem o que é segurar esse braço, as 3 formas de segurar essa correntinha, a posição que vocês podem escolher entre elas. Mas, antes de eu fazer qualquer medição, o meu instrumento, o meu pêndulo tem que ser programado. O que é programação? O pêndulo, ele vai responder sim ou não, sempre, tá? E aí, esse sim, ele tem que ir para um lado, ele vai girar para sentido horário e não para sentido anti-horário. Posso fazer o contrário? O meu sim pode ser anti-horário? Pode, sem problema. Contanto que você programe o seu pêndulo. Adquiri um pêndulo, chegou meu pêndulo, vou programar, tá? Como que eu programo esse pêndulo? Vou pegar papelzinho, 2 papeizinhos. Um papelzinho eu escrevo sim, o outro papelzinho eu escrevo não. Coloca um no lado do outro. Como eu quero programar? Digamos que eu quero programar sim, no sentido horário. Então, eu vou segurar o meu pêndulo aqui bonitinho, sobre o papelzinho. Vou pendular e movimento mecânico. Eu vou mexer. Não vou deixar ele fazer sozinho. Eu mexo. No papelzinho sim para a direita. E deixo ele rodar. Tá? Faço por alguns segundos isso. Aí eu paro meu... Como que eu paro um pêndulo? Aí, eu parei. Como que eu faço para parar? Sempre como se para o pêndulo. Você, ó, o pêndulo está girando, vou botar mais perto para vocês verem. Está girando. Como que eu vou parar esse pêndulo? Ponho a mão aqui, seguro ele na palma da mão, tá? Correntinha aqui, segurei. É assim que eu paro o movimento do pêndulo, para fazer uma nova medição. Então, eu vou, novamente, estou programando o meu pêndulo. Chegou o pêndulo,
Papelzinho sim, papelzinho não. Vou fazer sim, girando para a direita. Então, eu vou pegar o meu pêndulo, colocar sobre o papel, pendular mecanicamente, tá? Minha mão está mexendo. Pendulei e giro para a direita no sim. Deixo girar por alguns segundos. Seguro, parei o movimento dele aqui na mão e novamente pendulo e sim de novo para a direita. Tudo mecânico. Eu estou fazendo. O que que é isso? Eu estou ensinando o meu pêndulo que sim é para a direita. Repito isso 3 vezes. Parei. Pendulei de novo. Sim. Agora eu vou lá. Parei. E vou no papelzinho não. Mesma coisa, só que não agora é anti-horário. Então, giro para a esquerda. Segundos, mesma coisa. Paro, repito 3 vezes. O seu pêndulo já está programado. Qualquer pergunta que você fizer, o sim vai ser para a direita e o não vai ser para a esquerda, tá? Por favor, pode falar aqui. Algumas perguntas agora, Dé. Essa programação, ela tem que ser feita quantas vezes? Com que frequência? Então, a programação, a princípio, ela pode ser feita uma vez só, contanto que você constantemente utilize o seu pêndulo. Se você vai utilizar, você não é um radiestesista profissional, você vai utilizar esporadicamente o pêndulo quando você tem alguma dúvida, o tempo que ele fica parado, ele requer uma reprogramação. Então, quanto tempo parado? Tipo, usei meu pêndulo hoje, só vou usar daqui 15 dias, eu preciso reprogramá-lo. Por quê? Porque como ele é um medidor de energia, quando ele fica ocioso, parado em algum canto, tá? Automaticamente ele fica captando o campo energético, então ele pode sim se desprogramar. Então você refaz essa programação. Mas se você usa com uma certa frequência, o que seria uma certa frequência? 1 ou 2 vezes na semana, pelo menos, não precisa reprogramar. Programou, ele vai ficar constantemente programado. Ele não perde a programação a troco de nada, tá? Esse é um ponto. Outra pergunta? Mas assim, por exemplo, eu tenho um pêndulo de cristal. Eu tenho que limpar esse pêndulo algumas vezes por ser cristal, certo? Sim. Na verdade, eu aconselho qualquer pêndulo, Pêndulo. se possível, qualquer pêndulo, que ele fique sobre uma drusa de cristal. O meu, por exemplo, ele fica aqui numa drusa de cianita azul, tá? Mas pode ser uma drusa de ametista, pode ser uma drusa de quartzo cristal, ou ele pode ficar sob uma selenita branca, tá? Encostadinho ali. Eu sempre aconselho qualquer material, mesmo esse meu, que não é de pedra aqui, tá? E eu deixo ele repousado sobre. Por quê? Porque é como se ele reabastecesse a energia, mas é uma energia pura, focada. Então, assim, esse pêndulo de cristal que você usa, eu preciso colocar num sal grosso para limpar, para como eu faço com meus cristais normalmente? Não. Você só deixa sobre a dúzia repousado quietinho e quando você quiser, você utiliza ele, tá? O pêndulo é Ou nesse. seja, depois dessas limpezas, de deixar ele em cima das coisas, você não precisa programar. É Não, só a frequência de uso mesmo que é não, programação ou é não. diferente. É diferente, por exemplo, a programação de um cristal para tua utilização. E que se você fizer uma limpeza nesse cristal, ou você deixar sob um sal grosso, por exemplo, ele vai se neutralizar a energia. No caso do pêndulo, é diferente, porque ele é um outro instrumento de medição, não é um cristal comum, tá? Mesmo que esse pêndulo seja de material pedra, tá? Cristal. Então, basta você deixar sobre a pedra ali. Ah, eu não tenho pedra, Débora. E aí, como que eu faço? Sem problema. Só que o que é o ideal? Não tenho cristal nenhum na minha casa. É que o seu pêndulo fique guardado dentro de uma caixinha de madeira. Tá? Guardo ele numa caixinha de madeira e fica lá na minha gaveta. Mas não é ideal que o seu pêndulo pós-programado fique solto, avulso, em cima do móvel, na cabeceira da minha cama. Não é ideal que ele fique assim. Por quê? Não se esqueçam que ele vai estar captando todo o campo energético do ambiente, e o seu também. Então, não é adequado. Isso pode interferir na medição.
E minha outra pergunta, Dé, digamos que a origem do pêndulo em si foi, por exemplo, encontrando água, certo? Vamos supor. Até no caso de você encontrar água, você pode fazer a pergunta sim ou não, ok. Mas e se, por exemplo, eu já vi algumas pessoas usando o pêndulo para medir frequência de coisas. Aí foge da pergunta sim ou não. Por exemplo, eu quero ver o raio de, de energia de um orgonite, por exemplo. Aí eu já vi as pessoas gira que nem gira muito. Ou, nossa, tá girando pouco. Esse orgonite tá com faltou alguma coisa e tal. Aí eu tenho que programar ele para fazer isso também? Não, não. Não. Na verdade, esse tipo de medição é um pouco genérica. Por quê? Porque eu estou dizendo genérica? Porque não é bem assim como as pessoas intencionam. O medir se aquela potência daquele orgonite, por exemplo, está alto, se a potência daquele cristal está alto, tem várias nuances aí embutidas, que entra nesse caso da pergunta que justamente eu estou explicando hoje. Por exemplo, eu vou pegar essa pedra aqui. Então, eu vou simplesmente colocar o meu pêndulo repousado sobre ela, vou pendular para ver qual é a frequência energética dessa pedra. Ó, eu não fiz pergunta nenhuma. Ele está medindo. O que ele está medindo? Ele está medindo a vibração dessa pedra. Só que veja, baseado na vibração dessa pedra, isso não quer dizer que essa pedra está com baixa energia ou que está com uma... Porque, assim, energia é energia. Se essa pedra, por exemplo, estivesse carregada de uma energia densa, se eu tivesse feito um trabalho de, sei lá, de equilíbrio dos chakras e colocasse sobre um paciente, e aquele paciente estava lá todo tumultuado, com vários problemas, depressivo, tal, e eu não tivesse limpo essa pedra, e essa pedra estivesse aqui na minha mesa, o pêndulo mediria uma energia alta negativa. Isso não quer dizer que é positivo, percebe? Então, essa medição que você falou, de a vibração, de o raio da energia, de, por exemplo, orgonite, vamos ver até quando ele mede, eu estou pondo aqui. Será que aqui continua? Será que aqui continua? Veja só, se eu fizer isso, automaticamente eu tenho que ter a certeza que nesse campo não tem nenhuma outra pedra ou nenhum orgonite. Senão, esse raio que eu estou medindo aqui, eu posso pensar que é dessa pedra e ele pode estar medindo das outras coisas que estão em volta. Percebe? Mas aí você intencionando mentalmente que é a do orgonite que eu quero, você não direciona o pêndulo ou não? Não. Tá. Percebe? Não. Há de se ter o cuidado, porque veja, quando você realmente quer fazer a medição exata disso, está limpo, está energizado, eu quero saber se esse cristal está ok. Qual é realmente a forma de eu ver a frequência? É eu afastar os outros cristais aqui. Para que não haja interferência. É medição. Não adianta você intencionar, é medição. Aqui é somente uma ciência de medição energética. Não é o seu poder da mente atuando aqui, percebe? É diferente. Então, esse é um conceito bem importante que vocês precisam ter um entendimento, senão as medições saem um pouco bagunçadas. Tanto que, quando a gente utiliza os papéis para fazer as perguntas, a gente tem que, dentro de um gráfico de uma mesa, colocar em pontos estratégicos esses papéis, para que realmente uma pergunta não interfira na outra, tá? Isso daí vocês não vão entender nesse momento, porque eu estou falando de gráficos, e a gente não chegou nos gráficos ainda, tá? Então, vamos nos ater ao ponto que a gente está. Vamos lá. Eli, por favor, sua pergunta. Você está sem microfone, por favor, só aperta lá para entrar o som. Eu nunca falo, esqueço. Você vai ter algum momento que você vai falar dos tipos de pêndulo, de qualidade, de metal, de madeira? Sim, eu vou entrar. Na próxima aula, a gente vai falar qual a diferença, por exemplo, do pêndulo egípcio, do pêndulo peão, e se realmente existe diferença nas medições
e para que cada um se determina. Eu vou entrar nessa parte. Eu quis trazer hoje a nossa aula prática mesmo, porque assim, eu percebi que todo mundo estava um pouco ansioso para a prática, então eu quis trazer a prática, tá? Mas na próxima aula a gente vai intercalar e entrar nessa parte da diferença aí da utilização dos métodos, tá? Então, vamos lá, continuando, ó. Sabemos, então, como devemos pegar, sabemos como programamos para o sim, para o não, direita e esquerda. Uma vez programado, sabemos também o tempo que devemos reprogramar, se necessário, tá? Tudo isso já foi absorvido. Agora, vamos na prática a questão da pergunta. Eu vou pedir que você reformule, por favor, porque o pessoal pode ter esquecido, sua pergunta para que eu faça a medição. Gui. Ó, papeizinhos em mãos, está aqui bonitinho, o lápis está aqui bonitinho e o pêndulo está aqui. Faça a sua pergunta, por favor. Mudar de casa vai ser benéfico para mim, na minha vida? Tá. Então, quando você traz essa pergunta, o que eu tenho que trazer aqui para fazer a medição? Se eu colocar mudar de casa vai ser benéfico para a minha vida, é algo muito amplo. Se disser sim, pode ser benéfico financeiramente, pode não ser benéfico emocionalmente, pode ser benéfico para você, sob o seu ponto de vista, mas pode ser um caos para todo mundo. Enfim, benéfico na minha vida é algo muito amplo. Então, o que eu preciso setorizar dentro dessa pergunta? Primeiro ponto. A mudança de imóvel vai mexer emocionalmente com o Guilherme? Então, a gente vai escrever isso aqui, tá? Mesmo que eu estivesse aí com você, você teria que escrever, Dé? Como? Repita, desculpa. Mesmo que eu estivesse aí com você, presencialmente, fisicamente, você teria que escrever? Sim. Emocionalmente. Por quê? Porque a gente está trazendo a energia. Não é o que você fala, é a energia que está aqui, tá? A mudança... Você tem que escrever direitinho ou pode abreviar? Pode abreviar. Tá. Pode abreviar. Conforme você escreve, você está canalizando, intencionando a pergunta, mas você pode abreviar. Por exemplo, o papel aqui é pequeno, eu já abreviei, tá? Emocionalmente. Veja que emocionalmente não quer dizer que se vai ser positivo ou negativo, percebe? Eu só falei emocionalmente. Aí a gente vai perguntar se vai mexer emocionalmente. Se disser não, a gente não precisa entrar nos detalhes. Se disser sim, a gente entra se é sim ou não, se é positivo ou negativo, percebe? Sim, tá? Vai mexer emocionalmente com você. Sim. Agora a gente vai entender se, de forma positiva, e emocionalmente. Não. Então, mexe, a mudança vai mexer emocionalmente, mas não vai ser de forma positiva, tá? Obviamente, só tem positivo e negativo, as duas nuances. Então, é claro que o emocional vai ser alterado de uma forma negativa. Agora, mentalmente, de forma positiva, também não. Agora, dentro disso que a gente colocou, sua pergunta inicial, lembrando, a mudança de casa vai ser benéfica para mim, tá? A gente sabe que de forma emocional e de forma mental, não vai, o emocional e o mental não vão ficar mobilizados positivamente, vão ficar mobilizados negativamente. Agora, vai haver aprendizado com isso?
Sim, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que isso que você vai passar, sentir, pensar, todo esse movimento que vai acontecer, você vai aprender muito. Agora, para finalizar, para te dar a resposta que você pediu. Esse aprendizado vai trazer evolução positiva para mim? Sempre o movimento inicial de pendular é mecânico, tá? Sim. Então, agora eu posso dizer para você e responder para você que a mudança vai ser positiva. Percebe? Responder que aceita, leva porretada e vai dar tudo certo. Mais ou menos isso. Agora, veja, se eu simplesmente perguntasse se a mudança vai ser positiva, ele daria um não, é porque os dois índices foram negativos, mas isso não quer dizer, você percebe como a gente tem que destrinchar a pergunta para você ter a resposta, senão a resposta te leva ao erro. Você poderia fazer com essa pergunta genérica para a gente ver como seria? Como assim? Escrever A medição? É, Reformula a pergunta, põe ela de novo. Exatamente a a pergunta. mudança de casa vai trazer uma mudança positiva para mim? Sim. O Mas que que óbvio que você... seria um sim genérico, eu não saberia que ia ter, Não, é que é né? assim, ó, veja, você vem, você traz para o radiestesista, vem num atendimento, você traz para ele. Aí traz esse resultado, sim, sem destrinchar dessa forma, sim. Aí você fica uma semana na sua nova casa. Você começa a sentir uma inquietação terrível, um transtorno mental, uma raiva, um pensamento obsessivo. Aí você fala assim: que radiestesista mentiroso que falou que a mudança seria ótima para mim. Olha o caos que eu estou passando. Percebe a diferença? E se você mesmo fez essa medição, você fala, nossa, esse pêndulo não funciona, está tudo errado. Você percebe a diferença? O entendimento das nuances é que faz você estar certo ou estar errado. Tá? Vamos lá, Vanessa. Pergunta para... Já fiz uma aqui para mim já. Então, vamos Vou lá. só confirmar agora, porque vamos ver se Vamos lá. aquela pessoa que gosta de confirmação. Trabalhar com a Andrea será benéfico para mim? Tá. Já aprendi agora você falando com o Gui, ó. Trabalhar com a Andréa será benéfico para a Vanessa. Coloquei aqui, tá? Tá. Sim. Aí eu fiz mais duas perguntas. Então, pensando no que você falou, emocionalmente e financeiramente. Tá. Porque pode um ou Sim. outro, né? Não necessariamente. Sempre quando você destrincha a situação, você tem o resultado mais pontual. Porque aí você sabe exatamente o que você está enfrentando. Pode os dois índices serem positivos, Uhum. pode um ser positivo ou outro, e aí você já sabe, é positivo, só que desse lado não vai ter. Você entendeu? Que na hora do trabalho faz toda a diferença, né? Exato. Emocionalmente deu sim. Ah. Vamos ver financeiramente. Como você escreveu essas perguntas, né? Por exemplo, essa que você está girando agora? Não, agora, peraí.
Eu não posso falar agora falando com você. Agora, conforme já destrinchou, agora eu só coloquei emocionalmente e financeiramente. Porque a pergunta inicial já foi feita, tá? Nesse caso. Então, eu só estou sabendo, só estou colocando os 2 pontos, porque eu já sei que é sobre essa pergunta, tá? Financeiramente deu não. Tá. Bom, Eu rodei aqui, tinha dado sim. Mas olha só. Não, mas eu acho que é interessante isso, pelo fato das diferenças deixa e eu até saber. colocar, olha só que interessante, ó, vamos até colocar, aproveitar isso, para a gente usar de exemplo dentro da nossa aula. Quando a gente coloca também, por exemplo, se você estivesse no atendimento comigo, dentro desse financeiramente, que é assim, nossa, mas eu jurava que seria assim, mesmo que você não tivesse me dito, tá? Eu jurava que seria assim. A gente tem alguns detalhes para investigar sobre esse financeiramente. Percebe? Uhum. Veja, financeiramente Sim. positivo é valor positivo, de que assim, o valor, o dinheiro que eu recebo vai ser alto, vai ser bom. Se eu vou fazer bom uso desse dinheiro, também está dentro desse financeiramente positivo ou não. Porque a gente pode estar envolvido num trabalho e, de repente, esse trabalho, ele dá um retorno legal, mas porque a energia dentro desse trabalho não é compatível conosco, a gente acaba meio que não sabendo nem por que aquilo se perde no meio do caminho. Alguém fica doente, você gasta, acontece uma multa, acontece um monte de problema, que aquilo vai embora. Percebe? Então, dá para a gente Muito bom. destrinchar dentro disso situações para a gente entender melhor. Então, sempre quando vem algo, a grande dica é assim, ó, veio algo para mim, eu quero entender melhor esse não, eu jurava que era assim, ou o contrário, nossa, eu jurava que era não, por que que deu sim? Façam essa linha de raciocínio, setorizem, é como se você fatiasse, destrinchasse, para você entender melhor o conceito. E esse é o grande papel do radiestesista, tá? Ele entrar nos detalhes das coisas para ele abrindo o leque e ter um entendimento. Nunca é só na superfície, tá? Não fiquem. Perfeito. Mesmo quando na superfície ficou legal e você fala, ai, gostei da resposta. Busquem esses detalhes para que vocês tenham a certeza daquilo que está dentro. Tá ótimo. Tá bom. Eli, Tá. você quer fazer uma pergunta para a gente usar de exemplo, Eli? Vai alongar muito, vai alongar muito. Não quer? Não? Você vai levar isso para outra para a próxima também? Aula? Então, na verdade, a pergunta em si não, porque eu já dei o exemplo, então a gente encerra por aqui. Aí na próxima eu vou entrar com justamente outros detalhes, que é a questão dos formatos do pêndulo, que é outras formas da questão da medição, tá? Eu não pensei em nenhuma, pensei numa agora na lata, mas deixa a Jaque perguntar. Mas já que você está disponível, que eu não sei se a Jaque está ou se ela está com o pequenino. Eu tô com o Miguel, Débora. Pode perguntar, Eli. Tentou se livrar, né, Eli? Não conseguiu. A única coisa que eu lembrei, que sempre eu vou para o lado da saúde, se o que eu tenho no intestino, na questão do intestino, é disbiose. Olha só que interessante, você deu uma questão muito perfeita, muito pontual. Veja, no caso desse exemplo, dessa pergunta que a Eli trouxe para nós, já foi algo muito pontual. Ó, o problema da Eli no intestino é disbiose? Estou marcando aqui. É disbiose. Nesse caso, não tem o que ser destrinchado. Porque, assim, ela quer saber se é ou não é. Então, é isso, ponto. Ela já trouxe qual é o diagnóstico. É diferente dela perguntar o que é que eu tenho no intestino? Será que é algo sério? Será que é algo leve? Será que tem a ver com nutrição? Será que é alguma coisa de herança familiar? Será que, percebam, esse leque abriria muito. Ela só quer saber, ela trouxe a pergunta, se é disbiose.
a gente vai medir. Agora, dentro desse sim ou desse não, aí, se ela tiver outras questões, a gente poderia ir adiante, tá? Mas essa pergunta não tenho que fazer leque, a menos que a dúvida seja de outras partes do corpo, como eu posso lidar com isso, quais são os recursos, qual é o tratamento, aí são outras perguntas, tá? Então, vamos medir. Sim, a resposta é sim, Lê. Tá? Aí, baseado nisso, se a gente tivesse aí num atendimento, a gente poderia entrar em várias outras questões. Mas a sua pergunta foi sanada, não tem o que... É diferente do quesito mais emocional que trouxe o Gui, é diferente da área financeira que trouxe a Vanessa, que tem algumas nuances envolvendo terceiros, pessoas dentro do trabalho, percebam? Então, assim, é bem interessante, agregou muito essa sua pergunta, porque a gente teve um exemplo de 3 coisas diferentes aí, tá? Foi muito importante. Eli, você tem uma dúvida? Eu perguntei porque é uma suspeita que eu tenho, que eu fiz uma pesquisa na internet. Então, com isso, eu provavelmente já vou discutir com o médico sobre, porque eu acredito, eu confio. O quadro do Dr. Google, que falam, está direitinho os sintomas que eu tenho. E o Pedro confirmou o quadro do Dr. Google. Agora a gente só leva isso para o doutor que te acompanha, para realmente ele fazer os exames adequados e aí confirmar e fazer o diagnóstico correto. Gratidão. Eu tirei o som, porque eu dei uma risada aqui. Gratidão. Então, amados, vamos encerrar nossa aula. Eu espero que de forma prática, tá? Tenha sido bem pontual. Na próxima aula, eu vou trazer um pouquinho dos aspectos a respeito das diferenças dos pêndulos, tá? E aí, dentro disso, dessas diferenças, também vai ter um pouco da dinâmica até de como agir, como medir e o que difere. Ou será que realmente difere, tá? Então, na próxima aula é isso, e pretendo entrar já no início aí dos gráficos, tá bom? Eu vou encerrar nossa gravação. Obrigada a vocês que acompanharam. Antes de você encerrar, posso fazer só uma pergunta? Claro, por favor. Depois de escrever esses papeizinhos, é que nem quando você faz orações e tal, tem que queimar ou não? Não. Pode amassar e jogar no lixo. Pode amassar e jogar no lixo, tranquilo, tá? Porque, assim, no caso da radiestesia, é somente realmente uma medição energética. Então, terminou ali, o papelzinho é descartado no lixo normal, tá? A gente sempre tem os papelzinhos picados para facilitar, fica ali na mesa do radiestesista, guardado na sua gaveta, e aí você utiliza. Utilizou, tá lá, amassa e joga fora tranquilamente, tá? E obrigada pela sua pergunta, gratidão que também agrega, que é algo tão básico que eu até esqueço de passar, mas foi muito bom a sua pergunta. Gratidão. Encerrar nossa aula, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, e agora sim, já aproveita e façam seus testes aí, e vão exercitando, sempre bracinho quietinho, não pode movimentar, sempre energia legal, sempre água, mente tranquila, serena, para a medição ficar perfeita. Grande beijo a vocês e até a próxima aula.